mais um assunto aqui da nossa pauta, do nosso cardápio, sobre Cristiano Zanin, né, que foi indicado pelo presidente Lula e ele acumulou críticas de aliados do petista e elogios de opositores pelo voto solitário contra a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. De acordo com informações da Folha de São Paulo, nas trocas de mensagens de grupos de políticos do PT e de esquerda, o voto foi chamado de lastimável e até de trágico. Militantes petistas também estenderam críticas a Lula, afirmando que na indicação o presidente não pesou as opiniões do ministro sobre temas caros para a base petista, como questões sociais. Isso também por conta de outras decisões que têm sido tomadas pelo ministro Cristiano Zanin. Eu tenho até uma fala aqui da deputada Sâmia Bonfim. Ela coloca o seguinte: lamentável o voto de Zanin. Descriminalizar a posse de drogas é essencial para combater o encarceramento em massa e a suposta guerra às drogas, que afeta sobretudo pobres e negros. A próxima indicação de Lula ao STF deve representar as lutas democráticas e progressistas, Alangani. Pois é, havia a própria esquerda, antes do Zanin tomar posse no STF, tinha uma desconfiança em relação a ele, tinham alas da esquerda que não queriam de jeito nenhum o Zanin, justamente por algumas posições conservadoras. Inclusive o Piperno aqui acertadamente falou que isso poderia acontecer. E de fato aconteceu. A gente não sabe se isso aconteceu por conta dos seus próprios valores ou porque ele, num primeiro momento, quis mostrar uma certa independência, uma certa isenção, enfim. Mas o fato é, o que a gente sabe, o fato é que ele votou de acordo com uma pauta conservadora. Piperno, você percebeu que o Alangani está trabalhando aqui no Morde e Assopra, né? Porque agora ele fez um elogio, como acertadamente. Quando ele nosso querido Piperno. Tá certo, eu tô brincando com vocês. Uma vez eu disse aqui que o Lula não tinha o menor problema e constrangimento de vez em quando nomear algum conservador para ministério. Os críticos dizem que Lula não costuma acertar ao fazer indicações para o Supremo Tribunal Federal. O Joaquim Barbosa. Pois é, então. Assim, ótimo que seja assim. Veja, eu entendo as críticas ao doutor Zanin. Eu, inclusive, endosso essas críticas. Mas, de qualquer forma, eu não faço, não estou nesse tribunal de rede social para metralhar o presidente por isso. Quer dizer, o presidente da República, ele não tem que nomear alguém que necessariamente pense como ele ou como o grupo hegemônico. Olha o que disse o senador Eduardo Girão, que é da oposição. Foi uma grata surpresa. O julgamento é uma usurpação do trabalho que já fizemos 2 vezes no Congresso Nacional em menos de 13 anos. O STF não está respeitando uma decisão do ministro Cristiano Zanin. Não está respeitando uma decisão do Congresso, mas essa é uma posição do ministro Cristiano Zanin, é uma posição que vai ao encontro do que os parlamentares fizeram, Gustavo Segré. Sim, mas sabe que é engraçado, né? Porque quem criticava agora elogia, quem elogiava critica. Mas uma questão que a esquerda não consegue entender é que as pessoas ocupando uma função não estão aí para militar. Estão aí para fazer o seu trabalho. No caso, o ministro da Corte tem uma única e principal função, que é defender a Constituição. E quando essa senhora, você fez uma leitura... A deputada Sâmia Bonfim, que é do PSOL, de São Paulo. Você tem como ler a parte final? Porque isso aí é importante. A próxima indicação de Lula ao STF deve representar as lutas democráticas e progressistas. Maravilhoso. Não é uma função do ministro da Corte fazer nenhuma prática progressista. O que foi, Piperno? Ele tem que fazer um respeito da Constituição. Exatamente isso. Veja, quando o Zanin foi indicado, eu disse que ele seria o terrivelmente evangélico versão Lula. Por exemplo, todo mundo em todas as questões sabe como vai votar o ministro Cássio Nunes Marques. Inclusive, ele conseguiu... praticamente fez um voto em que ele absolve até a Carla Zambelli no episódio da pistola lá e tal. Quer dizer, porque o André Mendonça, que também votou contra a abertura de processo, ele argumenta que o processo deveria descer para a primeira instância. Nunes Marques, por exemplo, também foi um que votou a favor de Silveira naquela época do julgamento. Até André Mendonça não acompanhou, inclusive, Nunes Marques. Porque o Nunes Marques, todo mundo sabe, ele é quase que a extensão do bolsonarismo lá. Então, no caso da Carla Zambelli, há uma divergência entre ele e o André Mendonça, porque o André Mendonça, ele não absolve a Carla Zambelli, ele apenas diz que o STF não é o foro para esse tema.
para essa ação especificamente. O Nunes Marques não, diz que ela não tem culpa. E qual é a comparação que você quer fazer com o Cristiano Zanin nesse caso? Eu quero dizer o seguinte, que no caso do Cássio Nunes Marques, você sabe como ele vai votar em tudo. O Zanin, nessas questões, que são de um outro viés, a gente está falando de questões que mexem mais com questões comportamentais e que mexem mais com opiniões conservadoras. Sim, então ele tem a forma de pensar dele. Se eu não me engano, na anulação do processo, Cássio Nunes votou pela anulação do processo beneficiando o Lula. Se eu não me engano. Pode ser que ele tenha votado. Que foi o voto. Se teve esse voto, foi o voto mais anti-Bolsonaro que teve. Não, é que naquele momento. Se eu não me engano, foi isso. É que naquele momento o bolsonarismo também queria implodir a Lava Jato. Não vamos esquecer disso. Fala, Segré. Uma coisa que hoje, analisando essa situação da despenalização do usuário e tal, a gente observa que tem critérios respeito de que é delito em função da cor da pele, da educação e da idade. E quando você tem, por exemplo, uma pessoa no interior que é pego com determinada quantidade de gramos de maconha, então, dependendo de em que cidade, pode ser delito em uma e pode não ser delito em outra. Quando tem ensino fundamental é uma coisa, ensino médio é outra e superior é outra. Como se a questão educativa alterasse a necessidade de uso de maconha para ser delito ou não ser delito. Isso mostra que é fundamental que o Congresso Nacional pegue essa pauta e legisle a pauta, porque essa é a função do Congresso, não é da Corte. Bom, eu até fiz aqui uma checagem de informações sobre essa questão do Nunes Marques. Foi há 3 anos atrás, em que no primeiro processo envolvendo Lula, que caiu nas mãos dele, ele votou favorável realmente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso e gerou uma revolta muito grande na direita. E aí isso, né? Veja, o Lula voltou, pôde concorrer e ganhou. Então foi muito prejudicial ao Bolsonaro isso, Perno. Em 2020 era o momento em que claramente o bolsonarismo implodia a Lava Jato. Então, ele também votou alinhado com isso. No processo que você lembrou do Daniel Silveira, o André Mendonça, por exemplo, votou por 2 anos de condenação. Ele trouxe uma pena um pouco mais branda, mas concordou com o relator. Exatamente. Nunes Marques se opôs. Foi 10-1. Exatamente.